E se eu te contasse que existe um livro tão antigo, tão potente, tão revelador, que o Império Romano e a Igreja que herdou seu poder moveram céus e terras para arriscá-lo da história? Um livro conhecido pelos apóstolos, venerado pelos primeiros cristãos, citado diretamente na sua Bíblia, e que, mesmo assim, foi apagado da memória coletiva por mais de 1000 anos. Esse livro existe. É o livro de Enoque. E sua sobrevivência é um dos milagres mais extraordinários da história religiosa. Imagine um texto escrito séculos antes de Cristo que descreve o Filho do Homem, sentado em um trono de glória, julgando as nações. Um texto que narra como anjos celestiais desceram à terra, transgrediram as leis divinas e transmitiram conhecimentos proibidos à humanidade. Um texto que revela os segredos do cosmos, os mecanismos do céu, o destino das almas após a morte. Esse texto existiu, foi venerado, foi copiado com devoção. E então, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, ele começou a desaparecer. Cópias foram destruídas ou simplesmente pararam de ser produzidas. As referências a ele se tornaram hostis. Os concílios que definiram quais livros seriam sagrados o excluíram deliberadamente. Em questão de séculos, o livro de Enoque se tornou um fantasma, um boato de algo que supostamente existira, mas que ninguém mais podia consultar. Mas a verdade tem uma forma extraordinária de sobreviver. Enquanto Roma e seus herdeiros eclesiásticos eliminavam o livro de Enoque do Ocidente, nas montanhas remotas da Etiópia, uma igreja isolada o preservava. Geração após geração, monges devotos copiavam o texto sagrado, mantendo-o vivo quando todo o mundo ocidental o havia esquecido. E nas cavernas de Qumran, junto ao Mar Morto, fragmentos do livro esperavam pacientemente para serem descobertos, enterrados por 2000 anos, prontos para confirmar que o que a Etiópia guardava era genuíno, antigo, autêntico. A redescoberta do livro de Enoque é uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades, de uma verdade que se recusa a morrer, de um conhecimento que encontra uma forma de emergir, não importa quanto poder seja usado para suprimi-lo. Hoje, vamos explorar essa história extraordinária. Vamos descobrir o que esse livro contém que o tornava tão perigoso. Vamos entender por que Roma quis eliminá-lo. E vamos celebrar como ele sobreviveu a despeito de tudo. Não estamos aqui para atacar nenhuma fé ou semear dúvidas destrutivas. Estamos aqui para honrar uma verdade que merece ser conhecida, para reconhecer que a história das Escrituras Sagradas é mais complexa, mais fascinante, mais rica do que frequentemente nos é ensinado. O livro de Enoque não é simplesmente uma curiosidade histórica. É uma testemunha de como o cristianismo primitivo entendia o cosmos, o mal, a salvação. É uma janela para um mundo espiritual que foi fechada, mas nunca completamente selada. É um convite para aprofundarmos nossa compreensão das tradições que moldam nossa civilização. Você está pronto para conhecer o evangelho apócrifo que sobreviveu às mãos de Roma? Tem curiosidade de explorar o que o poder quis ocultar? Está preparado para uma jornada que transformará sua compreensão da história bíblica? Porque o que vem a seguir não é especulação nem fantasia. É história documentada, evidência textual, tradição viva, e mudará para sempre como você vê a formação do cânon sagrado. O livro de Enoque sobreviveu. E hoje, seus segredos estão disponíveis para quem tiver a coragem de buscá-los. Acompanhe-me. A jornada começa agora. Para compreendermos como o livro de Enoque sobreviveu às mãos de Roma, precisamos primeiro entender o que era esse texto e por que ele importava tanto para as comunidades religiosas antigas. Enoque é uma figura enigmática do Gênesis. O texto bíblico nos diz apenas isso. Viveu 365 anos, caminhou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Diferente de todos os outros patriarcas, Enoque não morreu. Ele foi transladado diretamente ao céu. Essa singularidade capturou a imaginação das comunidades judaicas do período do Segundo Templo. Se Enoque havia caminhado com Deus e sido levado aos céus, o que ele teria visto lá? Que segredos conhecia? Que revelações havia recebido? A resposta veio em forma de literatura apocalíptica, um gênero que floresceu entre o século III a.C. e o século I do Anticristo. Esses textos pretendiam revelar os mistérios do cosmos,
o destino da humanidade, os segredos do mundo celestial, e o livro de Enoque se tornou o mais importante de todos. O que hoje chamamos de livro de Enoque, ou mais tecnicamente, primeiro Enoque, é, na verdade, uma coleção de escritos compostos em diferentes épocas. Especialistas identificam pelo menos 5 seções principais: o livro dos vigilantes, as parábolas de Enoque, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Cada seção aborda temas diferentes, mas interconectados: as origens do mal através da transgressão angelical, os segredos dos movimentos celestiais, as visões do juízo final, as revelações sobre o Messias que virá. Juntas, formam uma cosmologia completa que complementa e expande a narrativa bíblica. As comunidades de Qumran, onde foram descobertos os famosos manuscritos do Mar Morto, veneravam especialmente esse texto. Mais fragmentos de Enoque foram encontrados nessas cavernas do que de muitos livros hoje considerados canônicos. Para os essênios, o livro de Enoque era a escritura sagrada inquestionável. Os primeiros cristãos herdaram essa veneração. A Epístola de Judas, parte do Novo Testamento, cita diretamente o livro de Enoque, tratando-o como profecia autêntica. Vários padres da Igreja primitiva, incluindo Tertuliano, Irineu e Clemente de Alexandria, o citaram com respeito e o consideraram valioso para a fé. Durante os primeiros 3 séculos do cristianismo, o livro de Enoque circulava amplamente. Não era um texto marginal nem suspeito. Era parte do patrimônio espiritual que as comunidades crentes valorizavam. A mudança veio com a transformação do cristianismo em religião imperial. Quando Constantino legalizou a fé e seus sucessores a converteram em religião oficial, surgiu a necessidade de definir a ortodoxia. Que textos eram verdadeiramente sagrados? Quais deveriam ser lidos nas igrejas? Quais deveriam ser rejeitados? Os concílios que abordaram essas questões operavam sob múltiplas pressões. A unidade do império exigia uma religião unificada. A autoridade episcopal necessitava de canais claros de revelação. A diversidade que havia caracterizado o cristianismo primitivo tornou-se problemática. Nesse contexto, o livro de Enoque foi marginalizado, não por ser desconhecido ou claramente falso, mas por outras razões que exploraremos mais adiante. Gradualmente, as cópias pararam de ser produzidas no Ocidente. As referências a ele se tornaram hostis. O texto se tornou lenda. Mas na Etiópia, onde o cristianismo havia chegado antes que esses processos de exclusão se completassem, o livro de Enoque nunca foi questionado. Permaneceu como parte do cânon sagrado, venerado e preservado até hoje. Se este percurso sobre o livro de Enoque e sua extraordinária sobrevivência está desafiando o que você acreditava saber, imagine tudo o que ainda falta por descobrir. Este canal existe para explorar as verdades ocultas da história religiosa, para honrar os textos que sobreviveram contra todas as probabilidades, para buscar conhecimento genuíno sobre nossas tradições espirituais. Junte-se a essa comunidade de exploradores clicando no botão de inscrição. Não prometemos respostas fáceis, mas sim uma jornada honesta em direção a verdades que merecem ser conhecidas. Agora, continuemos descobrindo o que esse texto extraordinário contém. O conteúdo do livro de Enoque explica tanto sua fascinação original quanto sua eventual supressão. O que esse texto revela era poderoso demais, desafiador demais, incontrolável demais para as estruturas de poder que emergiam. A seção mais famosa, o Livro dos Vigilantes, apresenta uma expansão dramática daquele trecho enigmático do Gênesis, onde os filhos de Deus tomaram esposas entre as filhas dos homens. Onde a Bíblia canônica oferece apenas alguns versículos misteriosos, Enoque desenvolve toda uma cosmologia da origem do mal. Segundo o texto, 200 anjos celestiais, chamados vigilantes, porque sua função era observar e custodiar, desceram ao Monte Hermon. Fizeram um pacto mútuo, jurando uns aos outros com maldições que selariam sua transgressão. Tomaram esposas humanas e geraram gigantes que trouxeram destruição à terra. Mas a revelação mais perturbadora não é a transgressão sexual. É o conhecimento que esses anjos transmitiram. O texto detalha especificamente o que ensinaram. Azazel revelou a metalurgia para fabricar espadas e facas.
os braceletes e ornamentos, o uso do antimônio e o embelezamento das pálpebras. Outros anjos ensinaram os encantamentos, o corte de raízes, a astrologia, os signos celestiais. Essa narrativa apresenta o progresso tecnológico e cultural como resultado de uma transgressão cósmica. Não foi o engenho humano natural que desenvolveu essas artes. Foi uma revelação proibida de seres que abandonaram seu posto celestial. O próprio conhecimento se torna ambíguo, potencialmente perigoso, moralmente carregado. As implicações para as estruturas de poder são evidentes. Se o conhecimento tem origens obscuras, quem controla o que se sabe exerce autoridade espiritual. As instituições que regulam a informação podem alegar estar protegendo a humanidade de saberes perigosos. Não é difícil ver como autoridades religiosas encontrariam isso conveniente. As sessões de viagens celestiais expandem ainda mais a cosmologia. Enoque é levado através dos diferentes céus, guiado por anjos que lhe mostram os segredos do universo. Ele vê as prisões onde os anjos transgressores esperam o juízo eterno. Contempla os depósitos dos ventos, das chuvas, das neves. Observa os mecanismos que governam o sol e a lua. Esse acesso direto ao divino, sem intermediários institucionais, representa um modelo de espiritualidade que ameaça qualquer estrutura hierárquica. Se um patriarca antigo pode receber revelações de tal magnitude caminhando com Deus, que autoridade tem bispos ou papas para delimitar o que é verdade e o que não é? As parábolas de Enoque introduzem a figura do Filho do Homem com características inequivocamente messiânicas. Esse ser preexiste à criação, foi escolhido e ocultado perante a presença do Senhor dos Espíritos antes que existissem o sol e as estrelas. Ele se sentará em um trono de glória para julgar todas as nações. Quando Jesus usava o título Filho do Homem nos Evangelhos, seus ouvintes do primeiro século provavelmente tinham em mente essas tradições. O título não era uma expressão humilde, mas sim uma reivindicação de identidade cósmica, com implicações extraordinárias. O texto também contém críticas sociais diretas. Os ricos que oprimem os pobres serão despojados. Os reis que abusam de seu poder serão humilhados. Aqueles que acumularam riquezas injustamente enfrentarão um juízo sem misericórdia. Essas promessas de inversão escatológica tinham implicações revolucionárias. Quando o cristianismo se tornou a religião do império, quando bispos aconselhavam imperadores e a igreja acumulava propriedades, seria conveniente um texto que prometia juízo contra os poderosos da terra? A resposta parece evidente. Para compreendermos verdadeiramente o livro de Enoque, e porque ele sobreviveu contra todas as probabilidades, precisamos examinar conceitos fundamentais que frequentemente são mal interpretados. O primeiro conceito crucial é o de apocalíptico. No uso popular, essa palavra está associada à destruição e catástrofe, mas seu significado original é simplesmente revelação, do grego apocalipsis. A literatura apocalíptica é literatura de revelação. Textos que pretendem desvelar o véu entre o visível e o invisível. O livro de Enoque é apocalíptico nesse sentido primário. Ele revela o que está oculto, as origens do mal, os mecanismos do cosmos, o destino de justos e pecadores, os segredos do mundo celestial. Não é principalmente sobre o fim do mundo, mas sobre a estrutura profunda da realidade. Esse tipo de literatura floresceu em períodos de crise, quando as explicações convencionais pareciam insuficientes. O sofrimento dos justos, o triunfo aparente dos malvados, a opressão dos poderosos. Tudo isso clamava por uma explicação. A literatura apocalíptica oferecia respostas que situavam o presente em um quadro cósmico maior. O segundo conceito fundamental é o do Filho do Homem. Em aramaico, Bar Enash significa literalmente filho de humano, uma expressão que poderia se referir a qualquer ser humano. Mas no contexto das parábolas de Enoque, essa figura adquire dimensões cósmicas extraordinárias. Esse filho do homem não é simplesmente humano. Ele preexiste à criação. É escolhido antes que existam sol e estrelas. Julgará todas as nações. Os reis da terra tremerão diante dele. A conexão com as descrições de Jesus nos Evangelhos e no Apocalipse é inegável.
Alguns especialistas propõem que o cristianismo primitivo desenvolveu sua cristologia utilizando o quadro que Enoque proporcionava. Outros sugerem que as parábolas foram influenciadas por crenças cristãs. O debate continua, mas a conexão profunda entre esses textos é indiscutível. O terceiro conceito que merece atenção é o de pseudoepigrafia. Muitos textos antigos, incluindo o livro de Enoque, foram escritos sob o nome de figuras veneradas do passado. Isso não era considerado fraude no sentido moderno. Era uma convenção literária que expressava continuidade com a tradição. Atribuir revelações a Enoque significava conectá-las à era mais primordial, anterior ao dilúvio, anterior a Abraão, anterior a Moisés. A mensagem ganhava autoridade por sua suposta antiguidade. Essa prática era aceita e compreendida pelos leitores antigos. O quarto conceito-chave é a distinção entre canônico e verdadeiro. O fato de um texto não estar no cânon não significa automaticamente que seja falso ou sem valor. O cânon representa decisões históricas sobre quais textos usar nas liturgias e o que considerar autoritativo. Mas textos fora do cânon podem ser antigos, venerados por comunidades significativas e profundamente influentes. O livro de Enoque é um exemplo perfeito disso. Não está no cânon ocidental, mas é indiscutivelmente antigo. Foi venerado pelos primeiros cristãos e influenciou profundamente o Novo Testamento. Sua exclusão do cânon não o invalida. Simplesmente reflete decisões tomadas em contextos históricos específicos. Acabamos de ver como conceitos fundamentais como o apocalíptico, o Filho do Homem, a pseudoepigrafia e a relação entre cânon e verdade nos ajudam a entender o livro de Enoque. Mas me pergunto, qual dessas revelações te surpreendeu mais? Você entendia a diferença entre canônico e verdadeiro? Conhecia o significado original de apocalíptico? Compartilhe nos comentários. Adoro ler suas reflexões e, quem sabe, talvez seu comentário inspire o próximo tema que exploraremos juntos. Agora, vamos nos aprofundar ainda mais nessa história extraordinária. Para apreciarmos plenamente como o livro de Enoque sobreviveu às mãos de Roma, precisamos mergulhar no mundo que o produziu e nos mundos que o preservaram. O período do Segundo Templo, aproximadamente do retorno do exílio babilônico até a destruição do templo no ano 70 d.C., foi uma época de turbulência espiritual para o povo judeu. Viviam sob dominação estrangeira. Persas, gregos, romanos. Sua independência política era uma lembrança distante ou um sonho futuro. Nesse contexto de opressão e esperança, surgiu a literatura apocalíptica. Não era escapismo ingênuo, mas uma tentativa de encontrar sentido. Se Deus é justo, por que os fiéis sofrem? Se Israel é escolhido, por que está submetido? As respostas apocalípticas situavam o presente em uma narrativa cósmica onde o triunfo final da justiça estava garantido. O livro de Enoque emerge de comunidades que se sentiam marginalizadas até mesmo dentro do judaísmo. As referências constantes a justos versus pecadores não apenas distinguem Israel das nações, também refletem conflitos internos, divisões entre diferentes visões de fidelidade à tradição. As comunidades de Qumran representam o exemplo mais claro. Haviam se separado do templo de Jerusalém, que consideravam corrompido. Esperavam uma intervenção divina que vindicaria sua posição e castigaria seus inimigos, incluindo o establishment religioso judaico. Para eles, o livro de Enoque não era entretenimento. Era uma revelação urgente. A geografia importava. O Monte Hermon, onde, segundo o relato, os vigilantes desceram, era a montanha mais alta da região, visível de grandes distâncias, associada ao divino em múltiplas culturas. Escolher esse lugar conectava a narrativa às geografias sagradas conhecidas. As referências a tecnologias específicas que os anjos ensinaram refletem o contexto histórico. A metalurgia, os cosméticos, a astrologia. Todas eram artes associadas à civilização helenística que estava transformando o mundo oriental. Atribuir sua origem a anjos caídos era uma forma de resistência cultural, uma maneira de processar a ameaça de influências estrangeiras. O cristianismo primitivo herdou esse texto e seu mundo de significados.
Os primeiros crentes, judeus em sua maioria, conheciam as tradições enóquicas. Quando ouviam falar do Filho do Homem ou de anjos que pecaram, tinham quadros de referência que hoje frequentemente desconhecemos. A igreja etíope, que eventualmente seria a guardiã única do texto completo, tem suas próprias raízes que prepararam essa preservação. O cristianismo chegou à Etiópia no século IV, mas as conexões com tradições israelitas são mais antigas. A Etiópia reivindica a descendência do rei Salomão e da rainha de Sabá. O livro nacional, o Quebra-Nagast, narra como seu filho Menelik levou a Arca da Aliança para a Etiópia. Essas tradições, sejam historicamente verificáveis ou não, moldaram uma identidade religiosa que se sentia herdeira direta de Israel. Quando o cristianismo chegou, encontrou terreno fértil. A circuncisão já era praticada. As distinções alimentares existiam. A conexão com o Deus de Abraão era reivindicada. O livro de Enoque, profundamente judaico em suas raízes, encaixava-se perfeitamente nessa tradição. Os mosteiros etíopes desenvolveram uma cultura de preservação extraordinária. Em lugares inacessíveis, comunidades de monges dedicaram gerações a copiar textos sagrados. O Gés, idioma litúrgico, adquiriu uma sacralidade que protegeu os manuscritos de alterações casuais. Enquanto Roma decidia que o livro de Enoque não pertencia ao cânon, a Etiópia simplesmente continuava a venerá-lo como sempre. Não houve confronto dramático nem rejeição consciente de decisões ocidentais. Simplesmente, as decisões de concílios distantes não tinham autoridade sobre as montanhas etíopes. A história do livro de Enoque pode ser narrada como tragédia e triunfo. Tragédia de um texto quase perdido. Triunfo de uma sobrevivência improvável. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, o livro de Enoque gozava de ampla circulação e respeito. A citação na Epístola de Judas lhe que tinha quase um status canônico. Os pais da igreja o citavam. As comunidades o liam. Nada indicava que ele estivesse fadado ao esquecimento. Tertuliano, no início do século III, o defendeu com veemência. Ele argumentava que sua preservação através do dilúvio era a prova incontestável de sua autenticidade. Para ele, era uma palavra profética que merecia ser ouvida. A mudança, porém, veio aos poucos. À medida que o cristianismo se institucionalizava, vozes de cautela começaram a surgir. Orígenes expressou suas dúvidas. Agostinho questionou como um texto antediluviano poderia ter sobrevivido. Jerônimo, cuja tradução latina se tornaria o padrão, o rejeitou de forma explícita. Os concílios que definiram o cânon nos séculos IV e V não incluíram o livro de Enoque. As razões eram múltiplas e nem sempre consistentes. Sua cosmologia elaborada complicava as sínteses doutrinárias que emergiam. Sua associação com grupos gnósticos o contaminava. Seu modelo de revelação direta ameaçava a autoridade institucional. No século V, o livro de Enoque praticamente havia sumido do Ocidente. As cópias gregas pararam de ser produzidas. As referências a ele se tornaram hostis ou confusas. O texto virou lenda, um boato de algo que supostamente existira, mas que ninguém mais conseguia consultar. Na Etiópia, enquanto isso, a história era outra. O livro continuou a ser copiado, lido, venerado. Cada geração de monges transmitia o texto à seguinte com a mesma fidelidade com que transmitia os evangelhos. Para eles, não havia distinção. Tudo era escritura sagrada. Por 1000 anos, essa situação se manteve. O Ocidente esqueceu. A Etiópia, por sua vez, lembrou. O conhecimento sobreviveu nas montanhas africanas, enquanto a Europa mal sabia que ele havia existido. A redescoberta começou no século XVIII. O explorador escocês James Bruce, após anos de viagens pela Etiópia, trouxe para a Europa vários manuscritos GEs do livro de Enoque. Pela primeira vez em mais de 1000 anos, estudiosos ocidentais puderam ler o texto completo. O impacto foi enorme. Os acadêmicos reconheceram imediatamente a importância do texto para entender o judaísmo intertestamentário e as origens do cristianismo. As traduções se multiplicaram. O livro de Enoque deixou de ser uma lenda para se tornar um documento acessível. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947,
trouxe uma confirmação dramática. Os fragmentos aramaicos encontrados nas cavernas de Qumran correspondiam à versão etíope, demonstrando que não se tratava de uma invenção medieval, mas sim da preservação fiel de um original genuinamente antigo. Hoje, o livro de Enoque ocupa um lugar singular. É universalmente reconhecido como um documento histórico de valor inestimável. É canônico para a Igreja etíope. É fonte de fascínio para buscadores espirituais em todo o mundo. O texto que Roma quase destruiu está agora mais disponível do que nunca. A história do livro de Enoque envolve não apenas preservação, mas também transformação, mal-entendidos e apropriações. Entender essas camadas nos ajuda a apreciar tanto o que sobreviveu quanto o que se perdeu ou foi distorcido. O primeiro nível de transformação foi linguístico. O texto foi composto originalmente em aramaico, com possíveis seções em hebraico. Foi traduzido para o grego em algum momento da antiguidade. Do grego, foi traduzido para o geês etíope. Cada tradução implicou em decisões interpretativas. Os fragmentos aramaicos de Qumran permitem verificar a fidelidade das traduções. As comparações mostram que a versão etíope é notavelmente fiel, mas existem variantes. Alguns matizes do original podem ter se perdido ou sido alterados no processo de transmissão. O segundo nível de transformação foi editorial. O livro de Enoque que conhecemos é, na verdade, uma compilação de escritos diversos. O livro astronômico pode ser o mais antigo. As parábolas, talvez, sejam as mais tardias. Quem decidiu combiná-los? Com que critérios? Existiriam outras seções que não sobreviveram? A ausência das parábolas nos fragmentos de Qumran gerou um debate intenso. Elas foram compostas depois? Refletem influência cristã? Ou, simplesmente, a comunidade de Qumran não as incluiu em sua coleção? As respostas afetam como entendemos a relação entre o livro de Enoque e o cristianismo primitivo. O terceiro nível de transformação foi interpretativo. Cada comunidade que leu o texto o interpretou de acordo com seus próprios referenciais. Os judeus do Segundo Templo o liam de um jeito, os primeiros cristãos, de outro, os gnósticos, de mais um. Os etíopes desenvolveram suas próprias tradições interpretativas. Quando o texto foi redescoberto pelo Ocidente, novas camadas foram adicionadas. Os acadêmicos do século XIX trouxeram seus próprios pressupostos. Os teólogos o avaliaram segundo critérios confessionais. Os buscadores espirituais o apropriaram para propósitos diversos. Hoje, novas distorções pairam sobre ele. Em certos círculos populares, o livro de Enoque é apresentado como uma revelação de antigos astronautas. Os vigilantes são interpretados como visitantes extraterrestres. Os conhecimentos proibidos são associados a tecnologias perdidas de civilizações avançadas. Essas leituras, embora compreensíveis dado o linguajar dramático do texto, ignoram completamente o contexto original. Os autores antigos não pensavam em alienígenas. Eles pensavam em seres espirituais, em pecado cósmico, na explicação do mal. Projetar categorias modernas distorce fundamentalmente o significado. Outra distorção comum é o uso polêmico anticristão. Alguns apresentam o livro de Enoque como prova de que a Igreja sempre mentiu, que tudo é conspiração, que nada é confiável. Essa leitura é tão distorcida quanto as anteriores. A existência de textos que foram excluídos do cânon não prova a má-fé universal. Prova que decisões históricas foram tomadas em contextos específicos. A tradição etíope oferece um valioso contraponto. Por mais de 15 séculos, a Igreja etíope tem lido o livro de Enoque como escritura sagrada. Suas interpretações, desenvolvidas ao longo de gerações, representam uma sabedoria acumulada que os leitores novatos frequentemente ignoram. Recuperar o significado autêntico exige humildade. Devemos reconhecer que somos leitores tardios, separados do contexto original por milênios. As comunidades que preservaram o texto possuem conhecimentos que o acadêmico moderno, por vezes, ignora. As apropriações contemporâneas, embora populares, frequentemente distorcem mais do que iluminam. As evidências que confirmam a autenticidade e a antiguidade do livro de Enoque são substanciais e múltiplas. O texto que sobreviveu às mãos de Roma não é fantasia nem invenção tardia. É um documento genuinamente antigo, verificado por múltiplas linhas de evidência.
A primeira e mais dramática evidência vem dos manuscritos do Mar Morto. Quando os beduínos descobriram as cavernas de Qumran em 1947, encontraram um tesouro textual que revolucionou nosso conhecimento do judaísmo antigo. Entre os milhares de fragmentos encontrados, foram identificados inúmeros manuscritos do livro de Enoque, escritos em aramaico. Esses fragmentos datam de aproximadamente do século II a.C. até o século I a.C. Sua existência demonstra que o texto circulava amplamente séculos antes do cristianismo. A comparação entre os fragmentos aramaicos e a versão etíope revelou uma correspondência notável. O texto que a Etiópia havia preservado por mais de 1000 anos era genuinamente antigo, não uma invenção medieval. A transmissão havia sido fiel. A segunda linha de evidência vem do próprio Novo Testamento. A Epístola de Judas, versículos 14 e 15, cita diretamente o livro de Enoque. O autor trata o texto como profecia autêntica, não como fábula ou tradição humana. Essa citação é extraordinária. Um documento que se tornaria escritura canônica cita Enoque como profeta legítimo. Isso demonstra que o livro de Enoque era conhecido e respeitado nas comunidades cristãs primitivas. Além dessa citação explícita, especialistas identificaram inúmeras alusões em outros textos neotestamentários. A linguagem do Filho do Homem nos evangelhos ressoa com as parábolas de Enoque. As referências a anjos que pecaram em 2 de Pedro evocam o livro dos vigilantes. Elementos do Apocalipse mostram influência enóquica. A terceira evidência vem dos escritos patrísticos. Os pais da Igreja dos primeiros séculos citaram e discutiram o livro de Enoque extensamente. Tertuliano, escrevendo por volta do ano 200, o defendeu com veemência. Clemente de Alexandria o citou. Irineu o mencionou. Orígenes o conhecia, embora expressasse reservas. Até mesmo aqueles que eventualmente o rejeitaram testemunharam sua existência e circulação. A quarta linha de evidência é a tradição manuscrita etíope. Os manuscritos ge'ez existentes demonstram uma transmissão cuidadosa ao longo dos séculos. A consistência entre manuscritos de diferentes épocas e regiões testemunha práticas escribais meticulosas. A Igreja etíope desenvolveu sistemas de verificação e controle textual. Os erros eram identificados e corrigidos. A integridade da escritura sagrada era protegida como questão de fé e dever. A quinta evidência são as características internas do texto. A linguagem, os conceitos teológicos, as preocupações refletidas, tudo é consistente com o período do Segundo Templo judaico. O livro de Enoque não parece uma invenção tardia. Ele soa como um produto de sua época histórica real. Áreas de incerteza, no entanto, permanecem. A identidade dos autores originais é desconhecida. As circunstâncias exatas de composição de cada seção são debatidas. Os processos que combinaram diferentes escritos não estão totalmente claros. Exploramos evidências fascinantes sobre o livro de Enoque. Mas agora eu queria saber, de onde você está assistindo a este vídeo? De que país ou cidade você nos acompanha nesta busca por conhecimento sobre os textos que sobreviveram a tudo, apesar de tudo? Escreva sua localização nos comentários. É fascinante ver como pessoas do mundo todo buscam as mesmas respostas sobre os mistérios das escrituras antigas. E agora, vamos para um dos capítulos mais reveladores desta história. Para entender como o livro de Enoque quase foi destruído por Roma, precisamos examinar as dinâmicas de poder que operavam quando o cristianismo se transformou de um movimento perseguido em religião imperial. O século IV mudou tudo. Constantino não apenas legalizou o cristianismo, ele se envolveu ativamente em seus assuntos. Os imperadores posteriores foram ainda mais intervencionistas. A religião que havia sobrevivido às perseguições agora tinha que navegar pelas tentações do poder. Um império precisava de uma religião unificada. A diversidade que havia caracterizado o cristianismo primitivo, com seus múltiplos evangelhos, suas interpretações variadas, seus textos diversos, tornou-se problemática. Era preciso definir o que era ortodoxo e o que era herético, o que era canônico e o que deveria ser rejeitado. Os concílios que estabeleceram o cânon não foram meras reuniões de santos desinteressados em busca unicamente da verdade. Foram eventos políticos onde diferentes facções lutavam por influência, onde a vontade imperial pesava,
onde considerações práticas afetavam as decisões. O livro de Enoque apresentava vários problemas para esse projeto de unificação. Primeiro, seu modelo de revelação. Enoque recebe conhecimento diretamente de Deus e dos anjos, sem intermediários institucionais. Ele viaja pelos céus e aprende segredos que nem mesmo todos os anjos conhecem. Esse padrão legitimava experiências visionárias fora dos canais oficiais. Os bispos estavam construindo estruturas de autoridade. A sucessão apostólica, o magistério episcopal, a autoridade dos concílios. Tudo isso exigia que a revelação fluísse através de instituições reconhecidas. Um texto que mostrava revelação direta a um indivíduo ameaçava esse monopólio. Segundo, sua cosmologia elaborada. Os múltiplos céus, os anjos nomeados, os depósitos de elementos naturais, os mecanismos celestiais, tudo isso complicava as sínteses teológicas que estavam sendo desenvolvidas. Era mais fácil trabalhar com textos menos especulativos. Terceiro, sua associação com grupos considerados heréticos. Os gnósticos, com suas cosmologias elaboradas, encontraram em Enoque material afim. Os maniqueus o utilizaram. Diversas seitas que desafiavam a ortodoxia emergente o citaram. Essa associação contaminava o texto aos olhos dos defensores da ortodoxia. Quarto, suas implicações sociais. As denúncias contra ricos e poderosos, as promessas de que reis seriam humilhados, as garantias de inversão escatológica, tudo isso ressoava de forma incômoda quando a Igreja se aliava com o poder imperial. É importante não simplificar em excesso. Não houve uma conspiração centralizada para eliminar o livro de Enoque. O processo foi gradual, resultado de muitas decisões individuais. Alguns líderes genuinamente acreditavam estar protegendo a fé ao marginalizar textos que consideravam problemáticos. Mas os efeitos foram reais. Um texto que havia sido venerado por séculos desapareceu do Ocidente. Gerações de cristãos cresceram sem conhecê-lo. O conhecimento que ele continha foi efetivamente suprimido. A Etiópia escapou a essas dinâmicas por seu isolamento geográfico e político. As decisões de concílios distantes não tinham autoridade sobre as montanhas etíopes. A Igreja Etíope nunca se tornou uma instituição imperial ao estilo romano. Pôde manter suas tradições herdadas sem pressões de conformidade. A sobrevivência do livro de Enoque na Etiópia não foi um ato de desafio consciente a Roma. Foi simplesmente a continuidade de uma tradição que Roma não tinha poder para interromper. O que Roma queria destruir sobreviveu exatamente onde Roma não alcançava. Vamos examinar diretamente o conteúdo do livro de Enoque, baseando-nos nas fontes primárias que sobreviveram às mãos de Roma. O texto começa com palavras solenes que estabelecem sua natureza profética. As fontes preservam que Enoque, homem justo cujos olhos foram abertos por Deus, falou e disse: Esta é a palavra de bênção com que abençoou os eleitos e justos que viverão no dia da tribulação. O livro dos vigilantes narra a transgressão angelical com detalhes vívidos. As fontes indicam que os anjos, os filhos do céu, viram e desejaram as filhas dos homens. Disseram uns aos outros: Venham, escolhamos esposas dentre as filhas dos homens e geremos filhos. Semiasa, seu líder, temia que só ele pagasse pelo pecado. Então todos juraram conjuntamente, comprometendo-se com maldições mútuas. Desceram sobre o topo do monte Hermon, e o chamaram Hermon, porque ali juraram. Os conhecimentos transmitidos são específicos. As fontes mencionam que Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Mostrou-lhes os metais e a arte de trabalhá-los. Ensinou braceletes, ornamentos, o uso do antimônio, o embelezamento das pálpebras, as pedras preciosas e os corantes. Outros anjos revelaram os encantamentos e o corte de raízes. Outros ensinaram a observar as estrelas. Outros revelaram o curso da lua. A impureza aumentou, a fornicação se multiplicou, e transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. As viagens celestiais descrevem Enoque percorrendo o cosmos. As fontes narram que ele foi levado ao lugar onde os céus se completam. Ele viu os depósitos de todos os ventos. Contemplou a pedra angular da terra. Observou os 4 ventos que sustentam a terra e o firmamento do céu.
As descrições de lugares de julgamento são impressionantes. As fontes preservam visões de vales profundos com fogo ardente, de prisões para anjos transgressores, de lugares de tormento preparados para os malvados. A geografia cósmica tem dimensão moral. As parábolas apresentam o Filho do Homem em termos extraordinários. As fontes indicam que sua cabeça era branca como lã. Junto a ele havia outro cujo semblante tinha a aparência humana, mas seu rosto estava cheio de graça como o de um dos santos anjos. Este Filho do Homem existia antes que o sol e os signos fossem criados, antes que as estrelas do céu fossem feitas. Seu nome foi nomeado diante do Senhor dos Espíritos antes da criação do mundo. Será luz dos gentios e esperança dos que sofrem. O julgamento que ele executará é definitivo. As fontes descrevem como os reis e poderosos serão entregues aos anjos para seu castigo. Suplicarão misericórdia, mas não a encontrarão. Os que oprimiram serão oprimidos. Os que desprezaram serão desprezados. A epístola de Enoque contém exortações diretas. As fontes preservam. Não temam, almas dos justos, e tenham esperança vocês que morreram em justiça. Não se aflijam porque suas almas desceram ao Seol com tristeza. Sua justiça será recompensa abundante. As advertências aos pecadores são severas. As fontes dizem: ai de vocês que consomem o suor dos justos. Ai de vocês que bebem água de toda a fonte. Suas riquezas lhes serão tiradas. Seus prazeres se converterão em tormento. Depois de examinar a extraordinária história de como o livro de Enoque sobreviveu às mãos de Roma, surge a pergunta crucial: como integramos esse conhecimento em nossa compreensão da fé e da história? A primeira reconciliação necessária é entre o texto preservado e o texto perdido. O livro de Enoque que temos é um milagre de sobrevivência, mas também é um fragmento de uma tradição mais ampla. Outros textos enóquicos existiram e se perderam. Outras interpretações floresceram e desapareceram. Devemos celebrar o que sobreviveu sem esquecer o que se perdeu. A tradição etíope preservou o texto mais completo, mas mesmo ela representa apenas um ramo de uma árvore mais vasta. Humildade diante dessas perdas é apropriada. A segunda reconciliação é entre tradições cristãs diferentes. O livro de Enoque é canônico para a igreja etíope, não canônico para outras tradições. Essa diferença representa diversidade legítima, não um erro de um lado ou de outro. A igreja etíope não está errada por incluir Enoque. As igrejas ocidentais não estão necessariamente erradas por excluí-lo. Diferentes comunidades, em diferentes contextos, tomaram diferentes decisões. Todas essas decisões tiveram suas razões, embora possamos avaliar algumas como melhores do que outras. Essa diversidade pode ser vista como problema ou como riqueza. Preferimos vê-la como riqueza. O cristianismo sempre foi diverso. As diferenças entre tradições representam diferentes ênfases, diferentes experiências, diferentes sabedorias acumuladas. Podemos aprender uns com os outros. A terceira reconciliação é entre fé institucional e revelação carismática. O livro de Enoque representa um modelo onde indivíduos podem receber revelações extraordinárias fora dos canais institucionais. Esse modelo gera tensão com estruturas que centralizam a autoridade. Mas essa tensão não precisa ser destrutiva. As instituições proporcionam estabilidade, continuidade, verificação comunitária. A experiência carismática proporciona frescor, renovação, correção profética. Ambas são necessárias. O equilíbrio entre elas é um desafio permanente. É a instituição versus o carisma. É uma busca incessante por equilíbrio. A quarta reconciliação se dá entre a curiosidade intelectual e o compromisso espiritual. Muita gente se aproxima do livro de Enoque por pura curiosidade, em busca de segredos ocultos ou de um conhecimento proibido. Essa curiosidade é legítima, sim, mas é também incompleta. Para seus autores e leitores originais, o livro de Enoque não era mero entretenimento. Era uma revelação sagrada que buscava explicar o cosmos e a própria condição humana. Lê-lo apenas por curiosidade nos faz perder o essencial. A dimensão espiritual do texto merece todo o respeito, mesmo que não compartilhemos de todas as suas premissas. Ao mesmo tempo, o compromisso espiritual não pode excluir a análise rigorosa.
Os melhores estudiosos do texto são aqueles que combinam erudição técnica com sensibilidade religiosa. Fé e estudo não são opostos. Pelo contrário, eles se enriquecem mutuamente. A quinta reconciliação se dá entre aquilo que Roma destruiu e aquilo que Roma construiu. Seria fácil pintar essa história como uma batalha entre o bem e o mal, com Roma no papel da vilã que tentou destruir a verdade. Mas a realidade é bem mais complexa. Roma também preservou os manuscritos que sobreviveram em bibliotecas europeias, a tradição textual do Novo Testamento, a continuidade institucional que permitiu a transmissão da fé. Tudo isso deve muito às estruturas que Roma criou. Podemos lamentar que Roma tenha marginalizado o livro de Enoque sem negar que ela também contribuiu para preservar outras coisas valiosas. A história raramente nos apresenta heróis puros e vilões absolutos. Com mais frequência, encontramos atores complexos tomando decisões com consequências mistas. O livro de Enoque sobreviveu. É isso que importa no fim das contas. Sobreviveu não como o triunfo de um lado sobre o outro, mas como o testemunho de que a verdade sempre encontra seus caminhos. O que foi suprimido emergiu. O que foi esquecido foi lembrado. O que parecia perdido foi encontrado. Percorremos juntos uma história extraordinária de sobrevivência contra todas as probabilidades. Desde as comunidades judaicas que primeiramente veneraram o livro de Enoque até os monges etíopes que o preservaram por séculos. Desde as decisões que quase o destruíram até o momento de sua redescoberta surpreendente. O livro de Enoque sobreviveu às mãos de Roma. Este simples fato contém profundezas que mal começamos a explorar. Sobreviveu porque algumas verdades se recusam a morrer, porque o conhecimento genuíno encontra seus próprios caminhos, porque sempre existem guardiões dispostos a preservar aquilo que outros querem destruir, porque a diversidade do cristianismo, frequentemente vista como um problema, acabou se revelando a salvação. Se a Etiópia tivesse seguido o mesmo caminho que o Ocidente, o livro de Enoque teria desaparecido por completo. Só teríamos fragmentos espalhados, citações em outros textos, boatos de algo que um dia existiu. Mas a Etiópia não seguiu esse rumo. E graças a isso, o texto completo sobreviveu. Os monges das montanhas etíopes que copiaram este texto geração após geração não faziam ideia de que estavam prestando um serviço histórico de proporções mundiais. Simplesmente preservavam sua escritura sagrada, cumpriam seu dever religioso, transmitiam o que haviam recebido. Sua fidelidade silenciosa guardou um tesouro para toda a humanidade. A redescoberta do livro de Enoque transformou nosso conhecimento sobre os primórdios do cristianismo. Revelou conexões entre o judaísmo e o cristianismo primitivo que antes só podíamos intuir. Iluminou o pano de fundo do Novo Testamento de maneiras que enriquecem nossa compreensão. Abriu janelas para mundos espirituais que, de outra forma, permaneceriam fechados. O que Roma quis eliminar agora está mais acessível do que nunca. Traduções existem em vários idiomas. Estudos acadêmicos pipocam por aí. Qualquer um com curiosidade suficiente pode ler o texto que foi considerado perigoso demais para o povo comum. Essa democratização do conhecimento é um dos grandes triunfos da nossa era. Os segredos guardados por elites durante séculos agora estão ao alcance de todos. O poder de decidir o que merece ser conhecido foi distribuído. A verdade que sobreviveu às mãos de Roma agora sobrevive em incontáveis mãos que a buscam. Se você chegou até aqui, faz parte dessa história. Ao buscar esse conhecimento, ao investir seu tempo para compreendê-lo, ao se recusar a aceitar que alguns textos não merecem ser conhecidos, você se tornou herdeiro de uma tradição de busca que atravessa milênios. A jornada não termina aqui. O livro de Enoque contém profundezas que uma única exploração não consegue esgotar. A tradição etíope oferece perspectivas que mal arranhamos a superfície. As perguntas que este texto levanta continuam abertas, convidando a reflexão contínua. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária sobre o livro de Enoque, o evangelho apócrifo que sobreviveu às mãos de Roma. Se você chegou até aqui, é porque é uma daquelas pessoas que valorizam o conhecimento genuíno, que respeitam os textos que sobreviveram contra todas as probabilidades, que entendem que a verdade encontra seus caminhos, mesmo quando o poder tenta suprimi-la. Este canal existe para pessoas exatamente como você.
Se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Temos muito mais a explorar juntos sobre os textos perdidos, as tradições esquecidas, os conhecimentos que merecem ser redescobertos. Sua companhia nessa jornada significa tudo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, na sua tela, vai aparecer outro vídeo que vai continuar expandindo sua perspectiva sobre os mistérios das escrituras antigas. Não pare por aqui. A busca pela verdade nunca tem fim. O livro de Enoque esperou pacientemente por séculos. Sobreviveu àqueles que quiseram destruí-lo. Cruzou oceanos e milênios para chegar até nós. E agora está disponível para você. Monges etíopes guardaram esse conhecimento quando mais ninguém o fazia. Exploradores o trouxeram de volta quando o Ocidente o havia esquecido. Acadêmicos confirmaram sua antiguidade quando alguns duvidavam. E agora, você o conhece. A corrente de transmissão continua. O conhecimento que sobreviveu a Roma agora sobrevive em você. Honre esse legado. Compartilhe o que aprendeu. E nunca deixe de buscar a verdade. Não importa quem tenha tentado escondê-la.